eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Muita gente tem me perguntado nas minhas redes sociais, aqui mesmo no canal do YouTube, Bagé, o que é o detalhe que fez rodar novamente essa engrenagem do Grêmio? Até alterações que normalmente o Renato não fazia, o Renato passou a fazer. Jogadores que estavam, entre aspas, desprestigiados, voltaram a ter o prestígio e o Grêmio começou a andar, e o Grêmio tem sequência de vitórias, e o Grêmio tem sequência de invencibilidade, e o Grêmio tá se recuperando no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio tá nas oitavas da Libertadores, e o Grêmio tá na semifinal da Copa do Brasil. Quais foram os detalhes que mudaram tudo isso? E eu passei a tentar entender algumas coisas. E para mim, um dos detalhes fundamentais é o que eu vou falar agora. Antes disso, dá o like no vídeo e joinha, senão não continua o vídeo. Te inscreve no canal aí, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Dá o like aí, não te custa nada. Não gostou, dá o dislike, não tem problema, mas participa aí. Na minha opinião, passa muito mais pelo comando da diretoria, através do presidente Romildo, mas eu quero fazer justiça à pessoa do vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz. Por que eu estou dizendo a questão de justiça? Lá em fevereiro, quando ele foi anunciado pelo presidente Romildo como o homem que cuidaria da vice-presidência de futebol, eu fui buscar quem era Paulo Luz, qual era a intimidade dele com o futebol. E a personalidade do Paulo Luz é o cara mais linear, é o cara com um vocabulário mais rebuscado, para alguns até um pouco antigo, né? Mas ele tem mais adjetivos, é um cara muito educado para se posicionar. E eu ficava pensando assim, cara, mas o vice de futebol ele tem que ser mais elétrico, porque como eu sou elétrico, eu sou mais sanguíneo, eu parei para pensar, mas será que eu tô querendo que os outros sejam parecidos com a minha personalidade? Será que isso é correto? Eu tentei entender o que estava acontecendo. E eu fui muito crítico ao Paulo Luz em determinado momento, e não retiro as minhas críticas, porque eu acho que a crítica, ela faz parte da análise do futebol. Você não pode perseguir. As coisas estão dando certo, você continuar, não, mas não é por isso. Não, aí não é jornalismo que se faz. A parcialidade do jornalismo, ela não tá se você é gremista, se você é colorado, se você é palmeirense, se você é flamenguista. Tá na maneira que você se posiciona. Por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? Porque eu fiz uma sequência de algumas situações que para mim foram fundamentais da interferência, da intervenção, como queiram o termo, do presidente Romildo, mas também da presença do Paulo Luz na diretoria de futebol. Porque o Grêmio, ele mudou dentro de campo, mas o Grêmio mudou também na maneira de buscar jogadores. O Grêmio não tá fazendo mais aqueles negócios de que, o jogador apareceu, não tem onde jogar, ele tá sem clube, para ser recuperado no Grêmio. O Grêmio mudou o foco, né? A maneira de contratar o Thurim, não, mas o Thurim não foi o cara ideal que se imaginava, se queria o Cavani. Sim, mas o Grêmio namorou ou pensou grandes nomes, tanto para a camisa 9 quanto para a camisa 10, tem todo esse reencontro, e aí entra a gestão do Renato de buscar novamente o Jean-Pierre, dar carinho pro garoto, botar ele para jogar. A camisa 10 começou lá no início do ano com o Thiago Neves, passou pelo Robinho, agora ela tá no cara certo, que é o Jean-Pierre. Mas isso tudo tem a interferência, a intervenção, como queiram utilizar o termo, da diretoria de futebol e da pessoa do presidente Romildo e também do vice Paulo Luz. Porque o Paulo Luz, ele tem... Sabe que certa vez, no Donos da Bola, o César Cidade Dias, meu colega, ele usou um termo. O Paulo Luz é uma liderança silenciosa. E eu, em determinado momento, até debochei disso. Como assim liderança silenciosa? Mas eu tenho acompanhado algumas informações que eu tenho buscado da maneira dele tratar com os jogadores, da maneira dele tratar com o presidente Romildo. Ele é o homem de confiança do presidente Romildo e eu quero dar esse voto de confiança, eu quero dar esse crédito, sim, para a maneira da posição da diretoria. O presidente Romildo, quando precisou viajar, viajou junto. Quando o presidente precisou falar antes daquele jogo do Bahia, que nós não ganhávamos já há um tempão, ganhamos até agora sem saber como, mas ganhamos. Depois teve todo o processo de dificuldade da partida contra a Universidade Católica do Chile, quando perdemos, jogando lá em Santiago, e aí quando chega, tem aquele zum que poderia ser demitido o departamento de preparação física com o Márcio Meira, o preparador, e o diretor de futebol na época, o diretor executivo Klaus Câmara. Aí sai o Klaus Câmara, o presidente Romildo vai lá e leva o Renato e coloca no lado dele para deixar muito claro todo o descontentamento que ele estava, e colocando a cara do Renato, que é sem dúvida nenhuma a maioria da história do Grêmio e o treinador do Grêmio. E a maneira que o Paulo Luz ele vinha para as entrevistas, por muitas vezes a gente dizia assim, mas peraí, o Renato foi lá e meio que dourou a pílula, né? Não entrou muito na questão. E aí eu particularmente esperava o seguinte, vai chegar o Paulo Luz e vai chutar o balde. Talvez em alguns momentos ele tenha feito a escolha correta, porque talvez em alguns momentos, se ele chutasse o balde, como por exemplo eu queria, ele pudesse tensionar um pouco mais ainda o grupo. As coisas começaram a se encaixar, né? O Darlan, que estava praticamente arquivado, voltou para o Grêmio e virou titular. O Jean-Pierre, que tinha vários e vários problemas, porque ele tinha... o Renato, ele não tem bom
ele não tem bom diálogo, porque daqui a pouco ele tem problema extracampo, ele tá se recuperando, ele tá com desconforto. Não, ele tá jogando agora, ele é o camisa 10, tá tudo certo, o Grêmio voltou a engrenar, o Grêmio voltou a encaixar. Eu não penso que o Grêmio ainda tenha decolado, mas eu acredito que o Grêmio tá bem perto de decolar. A gente tem uma sequência muito boa aí de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, a gente sabe das responsabilidades, mas uma sequência que o Grêmio tem alguns jogos dentro de casa e que isso pode ser fundamental, aí sim, nessa decolagem. E é por isso que eu queria trocar essa ideia com vocês assim, porque eu vejo principalmente nas redes sociais que por vezes se banalizou a figura do vice de futebol do Grêmio como ele fosse uma figura meramente ilustrativa. E eu confesso a vocês, pelas informações que eu tenho buscado com pessoas muito importantes no contexto do Grêmio, seja do vestiário ou seja da parte diretiva, é de que realmente essa tranquilidade, essa linha um pouco mais tranquila que trouxe o Paulo Luz, ajudou também no momento em que funcionou o Paulo Luz como se fosse um algodão entre os cristais. Naquele momento que foi mais turbulento, que precisava a cobrança do presidente Romildo, e ela aconteceu, de daqui a pouco vários destes detalhes que eu acabei de citar servirem para que uma convicção que o Renato poderia estar confundindo com teimosia fosse deixada de lado, e isso independe de quem foi o principal. O que depende e o que nós temos que considerar que seja mais importante é a bandeira, o nome do Grêmio, acima de tudo, tá sempre forte. Mas eu queria trocar essa ideia com vocês e queria saber o que vocês pensam a respeito disso, porque eu fui fazer uma análise quase minha para tentar entender. Mas espera aí, se as coisas estão mudando de maneira positiva, por que não pode ter, além da interferência do presidente Romildo, que nós já conhecemos a liderança dele, por que não pode ter também essa liderança, quem sabe com o termo que o César Cidade Dias utilizou, essa liderança silenciosa do Paulo Luz? A maneira de apresentar os jogadores, a maneira que os jogadores começaram a ser buscados, não apenas aqueles negócios de ocasião, é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Os detalhes que foram fundamentais para recolocarem o Grêmio no seu caminho, que é o caminho aquele que a gente torce para que sempre aconteça, o caminho de vitórias, tá bom? Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Aperta o sininho, dá o like aí, te inscreve no canal. Abraço a todo mundo, até daqui a pouco.